Boa tarde, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui fazendo mais um vídeo para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar falando sobre o capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Algo que Deus realmente tocou em meu coração para fazer novamente mais um vídeo. E foi esse vídeo, esse assunto escolhido para a tarde de hoje. Antes de mais nada, vamos estar lendo o capítulo, onde diz assim a palavra do Senhor Jesus: Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem sobre a testa fareis calvas por causa de algum corpo, porque sois povo santo do Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu próprio povo. Antes de mais nada, vamos deixar bem claro o seguinte: entre o restante, todo o restante, era comum naquela época o povo mutilar o corpo, cortar o corpo, não somente por uma questão fúnebre, mas também por uma questão religiosa. E era por questão de idolatria. E Deus não permitia que o povo dele, um povo separado, fosse assim. Por isso a Bíblia traz bem claramente sobre esse assunto. Porque algo que ficou bem claro, está lá em Levítico 19, 28, que diz assim: pelos mortos não fareis, não ferireis a vossa carne, não ponhais nenhuma marca sobre vós. Tá? Deixa bem claro isso. Também no livro de 1 Reis, capítulo 18, 28, houve algo semelhante, foi quando Elias contendia com os profetas de Baal, e houve um problema onde houve ali o grande mover de Deus, onde Deus lançou fogo, onde queimou a oferta de Elias, mesmo a lenha estando queimada, com o rego feito em volta do altar, o fogo também queimou toda a água, tudo se queimou. Os profetas de Baal fizeram o sacrifício antes de Elias, e eles começaram a clamar. E no versículo 18, 28 de 1 Reis, diz que por volta do meio-dia, eles começaram a clamar mais, e com facas e lancetas, eles começaram a cortar as suas carnes, né, fazer golpes na sua carne conforme o costume. Então, por isso Deus tinha algo muito contra imprimir marcas no corpo por causa de morto. Era costume também antes do povo, quando morria alguém, por uma questão religiosa, eles raspavam a parte da frente da cabeça. E Deus disse que com o povo de Deus não seria assim. O luto era chorado por vários dias, mas não havia isso. Foi lá na época de José, onde o luto dele foi chorado por 30 dias, mas não existia calva na cabeça, não existia lancetas nem facas para cortar o corpo, não existia nenhuma marca imprimida no corpo por causa dos mortos. Deus deixa isso bem claro, que o povo dele não seria assim. Isso aconteceria em ritos religiosos. Para o povo de Deus, você vai sentir o período do ente querido, a partida dele, você vai chorá-lo, que é um direito de chorar o seu ente querido, mas logo após você vai dar continuidade à sua vida na presença de Deus, porque a vida não para quando um ente querido se vai. Diz também o seguinte assim: não comereis coisa alguma abominável, já no versículo 3 em diante, são esses animais que comereis, boi, ovelhas, cabras. Ele diz, aqui fala da questão dos animais limpos e impuros. Por que Deus reforça novamente nesse capítulo com Moisés? O que Moisés reforça novamente? Ele estava partindo, ele não entraria na Terra Prometida, estava confirmando algumas coisas com o povo. Vocês têm que seguir isso, vocês têm que fazer isso. O porquê que não se comeria animais impuros? Por exemplo, o porco, que tinha a unha fendida e não ruminava, que tinha unha fendida e não ruminava, o camelo que ruminava não tinha unha fendida. Algumas coisas Deus deixou claro por causa da dieta, por questão de alimentação, por questão de saúde.
para o povo dele, para que não houvesse doenças no meio dele. Acredito realmente nisso. Deus, em sua sabedoria, ele trazia algumas ordenanças em tudo, inclusive nisso. Ele deixou bem claro também lá na questão das aves, o que era impuras, o que era pura, na questão dos peixes que tinham que ter barbatanas e escamas. Hoje nós sabemos que os peixes de couro, eles são grandes predadores, na maioria são enormes predadores e carniceiros, além de predadores, né, nos mares. Os peixes de couro limpam os mares. Então Deus trabalhou nessa área também. Limpa os mares, os rios. Deus deixou isso bem claro. Deus tinha algumas ordenanças que ele deveria deixar bem separada para que o povo andasse bem, andasse em saúde, andasse em tranquilidade. Um povo sem doença, um povo separado. Não que nós não vamos ter problemas com nossos corpos. Nós temos hoje corpos, né? O ser humano tem um corpo muito frágil. Né? A biologia que Deus fez é perfeita, mas é frágil, necessita de cuidado. E templo do Espírito Santo. Então deve ser cuidado. Vamos ter problemas mais cedo ou mais tarde? Com certeza, né? Mas devemos cuidar dessa área também. Além de cuidar de não imprimirmos marcas no corpo. Toda essa, na realidade, tudo que Deus traz aqui, então, nesse capítulo, nessa primeira parte, é para cuidado do templo do Espírito. Primeiro, o Espírito, ele habita em nós hoje, no nosso corpo, no nosso coração, onde é o altar de Jesus. Ele habita no nosso próprio espírito, né? Ele se comunica com o nosso espírito habitando no nosso próprio corpo. E teríamos que cuidar disso. O templo do Espírito Santo deve ser cuidado, interno e externamente, né? Não devemos fazer loucuras com aquilo que nos é emprestado por um tempo. É nosso, mas é emprestado por um tempo, para que vivamos bem aqui. Logo após, ver as ordenanças sobre os dízimos, né? A partir do versículo, fala que nenhum dos insetos deveriam ser comidos, né? Que enxameiam. No versículo 21 diz assim, não comereis nenhum animal, não, diz assim, perdão, não comerá nenhum animal que enxameia, né? E também não comereis, no versículo 21, nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-los aos estrangeiros que está dentro da tua terra, para que comam ou vendê-los ao estranho. Porquanto sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. Não cozirás o cabrito no leite da sua própria mãe. Era muito comum naquela época também o pessoal cozinhar, né, um cabrito no leite da própria mãe, ou um vitelo, seria um cabritinho novo, no leite da própria mãe. Mas normalmente isso era para um rito também religioso, por isso Deus proibiu isso. O povo de Israel não teria rito religioso. Por isso ele não deixou, por isso ele não apareceu com a imagem, por isso ele não fez nada, não fez nenhuma imagem de si para que o povo copiasse, nenhuma estátua como as estátuas de Baal, como os postes ídolos, como a estátua de Aserá, né, que era representado no bosque. Então tinha várias formas que Deus não queria que fosse representado. Deus queria que estivesse aqui dentro, você buscasse, se você tivesse. Por que não precisa de algo, Deus não queria algo externo, você não precisa de estímulo externo para buscar a Deus. Deus, você só consegue comunicar com Deus quando você entra no seu secreto, quando você vive em obediência e quando você em contínuo está buscando oração. O Espírito Santo vai se achegando a você cada vez mais, você vai ficando cada vez mais sensível para ouvi-lo, porque às vezes mesmo ele estando aqui, a pessoa tendo nascido de novo, ele pode não entender, é porque na realidade ele não está sensível, ele não está buscando comunhão. A gente passa por isso, todo mundo passa por isso. E Deus, por isso que ele não queria um estímulo externo, por isso que ele não queria uma estátua, por isso que ele não queria muita coisa voltada a estímulos externos, porque na realidade, para buscar a Deus é necessário um estímulo interno. Você se transforma de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Mas também a parte de fora tem que ser cuidada. Por isso ele deixou. Logo depois também, ele deixou a parte dos dízimos. Ele deixou uma ordenança nova, não uma ordenança nova, mas ele reajustou algumas coisas sobre o dízimo. Diz assim, certamente terá os dízimos do fruto da tua semente, que ano após ano recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho,
do teu azeite e os primogênitos das suas vacas e das suas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. E interessante que ele diz assim no versículo 24, quando o caminho te for tão comprido demais que não possas levar por estar longe de ti o lugar em que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o teu Deus te tiver abençoado, então vendê-lo-ás, atalás ou amarrarás o dinheiro na tua mão e vai ao lugar onde o teu Deus escolher. E esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, vinhos, bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e tua casa. Por que Deus teve que reajustar aqui? Moisés teve que reajustar aqui essa parte. Irmãos, imagine, no Êxodo, todo o povo de Israel andava junto no deserto, né? Era um povo enorme, ocupava uma grande distância. É que às vezes a gente fica imaginando, se é um povinho, né? Vai ocupar um lugarzinho aqui, outro ali. Não, mas imagina o número de pessoas que era. Então ocupava um acampamento muito grande. Mas grande, vamos dizer assim, 5 quilômetros, estou chutando o número. Ainda era fácil chegar até a tenda da congregação, não teria problema. 10 quilômetros também seria fácil, não teria problema, né? Você chegar à tenda da congregação. Mas a partir do momento que você chegou para atravessar o Rio Jordão, onde algumas tribos já ficaram do lado de cá do Rio Jordão e as outras iam atravessar, e Deus iria escolher um local, uma tribo, onde ficaria a tenda da congregação, né? Como fazer para levar o sacrifício até lá, né? Para levar as suas primícias até lá, os seus dízimos até lá. Ficaria muito longe. Você colheu, vamos dizer que uma pessoa colheu lá 200 sacas de trigo. Como ele carregaria nas costas 20 sacas de trigo? Como que aquela tribo atravessaria o Jordão cheio, transbordante, né, para levar até lá? Como que levaria tantos filhotes de carneiros, né, todos os filhotes do gado, para chegar até sacerdote, que seriam as primícias? Não dava. Deus é sábio demais, é muito sábio. Deus já sabia que isso ia acontecer quando ele plantasse o povo. Então ele teve que dar uma ajustada na lei. A lei continuava valendo, era a mesma coisa, porém ele deu uma ajustada. Você poderia vender e ir para lá, para onde que tivesse a tenda da congregação. E colocaria, então, pelo menos colheu, você iria, e você e tua casa. Ia lá fazer o sacrifício, entregar os dízimos e comer você e tua casa. E de 3 em 3 anos também, Deus pediu que ajuntasse um dízimo para que fosse separado para o levita que estivesse na sua terra. Para que não desamparasse a viúva e o órfão. E também o levita se alegrasse. Então, a cada 3 anos, você juntaria o dízimo, deixaria ele na sua casa e seria repartido nessa situação. Não iria até o templo esse dízimo. Esse dízimo era repartido ali. Era também uma ordenança de Deus para que mantesse os levitas, tá? Aí vamos dizer assim, mas e os sacerdotes? Bom, irmãos, o volume de dízimo que chegava até lá era o suficiente para manter toda a tribo. Então Deus sabia disso, por isso ele ajustou. Deus ele é sábio em todas as coisas. Nunca, nada vai fugir do controle dele. Sempre vai ser necessário um acerto. E quando é necessário, ele vai estar trabalhando nisso. Assim foi necessário quando Jesus veio e colocou a nova ordenança para a gente, né? Hoje, eu acredito, o Arlindo acredita sim nos dízimos, é levado para custear a nossa igreja, a nossa congregação onde estamos, para que os trabalhos sejam feitos. É algo que tem que ser feito realmente, é uma oferta de coração puro. Você vai entregar para o Senhor a parte que é dele, para que seja administrado para outra pessoa, a parte que é necessária ser administrada. O Arlindo acredita muito nisso. Não acredito que o dízimo vai te salvar, né? Mas acredito que o dízimo, a questão de você estar entrando nessa área, muito vai te abençoar na sua vida futura. As pessoas que experimentam, que vivem isso, entendem. Não estou dizendo que dízimo salva ninguém. Dízimo não salva. Mas é uma das coisas que é necessário, porque às vezes nós não podemos estar indo fazer a obra, nós podemos estar mantendo as coisas de Deus no nosso dia a dia, porque nós temos que manter a nossa casa, mas aí nós ajudamos, né, devolvendo a Deus aqui, o que realmente é dele, apenas um percentual do que é dele, para que as coisas dele vá bem. E as pessoas que fazem isso
realmente tem uma vida muito abençoada, tem uma vida muito próspera. É porque as pessoas confundem prosperidade com dinheiro. Prosperidade é dinheiro, saúde, família, casamento, trabalho. Prosperidade é você ir bem em todas as suas áreas. Isso é ser uma pessoa próspera. Dinheiro é ser uma pessoa abastada de dinheiro, não é prosperidade. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, é a pessoa mais medíocre da face da terra. Tem muitos crentes que têm, né, na realidade eles nem têm o dinheiro os tem. Porque eles são tão travados com dinheiro, estou dizendo de crentes, não estou dizendo de pessoas do mundo, que eles se tornam idólatras. Eles acabam se tornando um idólatra de mamão. Porque ele, na realidade, ele passa a ter amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ouça bem, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Quando você se apega, o dinheiro é sua grande confiança, o dinheiro é tudo que te supre, você começa a esquecer de Deus. E aí você começa a idolatrá-lo, e aí você está partindo para Mamon. E não dá para agradar os dois, a Mamon e a Deus. Ou se achegará a um e aborrecerá o outro. Não dá para fazer as duas coisas. E Deus, sabendo disso, ele deixou também o seguinte. Isso ficou bem claro, na realidade, o capítulo 14, essa parte, teve que ajustar essas ordenanças, teve que haver algumas coisas, teve que realmente completar algumas coisas necessárias nesse período desse povo, porque o povo então iria ficar disperso, né? Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Só que às vezes o povo, não adianta você escrever um livro futuro e revelando para o povo muito antes dele tudo que vai acontecer, antes dele estar no local que ele deve estar. Porque senão, o ser humano, por natureza, ele começa a fazer pouco caso das coisas que sabe, começa a não se importar muito. Na grande maioria, ele começa a achar muito banal as coisas que Deus vai trazendo para ele se demorar muito. Então Deus vai trazendo conforme a necessidade. Como ele trouxe a volta do Senhor Jesus, que vai demorar, mas para que todos nós ficássemos ali. Mas se não fosse o Espírito Santo testificando o nosso espírito, muitos de nós já teríamos virado as costas. Não estaríamos nem sequer pensando mais em Jesus. Nem sequer. Mas Deus revelou isso porque ele nos deixou o Espírito Santo. Ele sempre testifica, olha, ele vai voltar. Vai chegar a hora. Esse capítulo era aquilo necessário para que, com a partir de Moisés, as coisas já ficassem em ordem, algumas coisas. Reestruturasse os dízimos. O interessante é que quando quisesse comer carne, poderia ser sacrificado onde você estava e fosse comer. Porém, o sangue teria que ser derramado. Com sangue não consumiria. O porquê que Deus trouxe essa ordenança também? Só você está deixando isso juntamente nesse vídeo. Porque até então, o comer carne era algo muito raro para os judeus. Os judeus comiam carne, normalmente na época do sacrifício, né, que é levada à frente à tenda, e em ocasiões raríssimas, muito especiais, que se consumia carne. Na Páscoa, né, também, mas não era abatido animal todos os dias, assim não. Mas a partir de Deuteronômio, Deus liberou, fala que você poderia abater animais todas as vezes que você desejasse. Porém, ao abater o animal, você deveria lançar o seu sangue em terra. Não deveria consumir. O animal com sangue não consumiria. Nem um animal sufocado. E isso Deus deixou também sabendo que a dificuldade enorme que teria de levar o holocausto até a tenda da congregação para consumir um animal, né, que normalmente era consumido basicamente na época do sacrifício, que o povo consumia carne. Mas Deus sabia que o povo consumiria a carne depois no seu dia a dia. Por isso ele já deixou essa ordenança, né, que você poderia abater os animais que você desejasse na sua casa, desde que se fossem os animais puros. Porém, não se comeria. E normalmente o animal sufocado, você poderia vendê-lo ao estrangeiro ou ao que peregrinasse. Você não poderia comer, mas a gordura do animal você poderia usar para iluminar, né? Que era colocado nas lâmpadas, nas lâmpadas das casas. Mas basicamente no versículo 14 foi isso. Deus trabalhou essa área de marcas no corpo, né? Não imprimir nenhuma marca por causa de morto. Ente querido, meu ente morreu. Hoje é muito comum no nosso meio pessoas fazer marcas por pessoas que partiram. Eu estou recordando deles. Não deveria ser. Não deveria. Não estou dizendo que eu tenho tamanho entendimento para dizer que é proibido. Não, mas não deveria ser.
você deve guardar o seu ente querido no coração. Você pode até ter uma foto dele, algo em casa para se lembrar, mas não é necessário você marcar o seu corpo, porque o seu corpo não é só seu, é seu e do Espírito Santo. Então é comum as pessoas fazerem, talvez por falta de entendimento. As calvas que fazia também não era permitido, porque era por um motivo religioso, e principalmente que essas marcas eram imprimidas também por causa dos ídolos, né? A Será, os Balaíns, a Baal, principalmente a Baal, que era considerado o Deus Todo-Poderoso lá, o que cuidava de tudo, mas era uma imagem, na realidade não era Deus, era um falso Deus. E Deus foi trazendo essas ordenanças. Então, cuidado com o corpo. Depois, cuidado com o que consumia, que automaticamente o que você comeria também estaria ligado ao seu corpo. E depois, o que você faria com aquilo que você tem do seu trabalho para abençoar os outros. Você usaria o dízimo. E fala o seguinte, que o dízimo, você devolveria o dízimo para aprender a ter temor do Senhor. Era essa a principal função do dízimo, que você não esquecesse, que você tivesse sempre temor de Deus. Você estaria sempre na lembrança que Deus é que te dá condições de conseguir as coisas. Fica aqui então esse vídeo. Agradeço por ter me ouvido mais um pouco e espero ter tirado a dúvida de algumas pessoas. E em nome do Senhor Jesus, já já estarei gravando mais um vídeo.